Bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês e com as vossas famílias, tá bom? Mais uma vez eu venho partilhar a mensagem desse dia, a mensagem do Senhor para todos aqueles meus amigos e irmãos que queiram se preparar para o grande dia do juízo do Senhor. Essa mensagem fica em Apocalipse 3, do 17 ao 20, e diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amados, olha só o conselho que Deus, com tanta misericórdia, nos faz. Infelizmente, meus amigos, as pessoas não estão tão preocupadas com uma preparação para o grande dia do juízo. Então ele está dizendo aqui, você, Igreja Adventista do Sétimo Dia, você, todas as denominações que se acham que estão ricas, não precisa de nada, estão enxergando tudo, estão bem vestidas, é mentira, vocês estão cegos, pobres, miseráveis, estão nus, estáis nus. Então eu aconselho que vocês façam o que eu estou pedindo. Compre de mim ouro para se enriquecer. Compre de mim vestiduras brancas para tapar as vergonhas. Compre de mim colírio para ungir os olhos, para que enxergue o tamanho do pecado, Igreja Adventista, que vocês se enfiaram. Vocês acariciou o pecado de uma tal maneira, Igreja Adventista, e todas as demais denominações, que não estão enxergando a desgraça que vocês vivem. E precisa reconhecer os vossos pecados e se achegar a mim, assim diz o Senhor, para que eu os perdoe, porque senão não tem como. Continuando a mensagem, diz assim, o 19 e o 20: Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se, pois, zeloso e arrependei-te. Olha só, arrepende-te. Olha o conselho do Senhor, se, pois, zeloso e arrepende-te. Amados, irmãos, por favor, o Senhor está pedindo o mais urgente possível. Arrepende. Reconhece que a Igreja Adventista está atolada no pecado e todas as denominações reconheçam que estão atoladas no pecado e arrependa-se enquanto há tempo. E ele diz no versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, olha só como Deus é maravilhoso e misericordioso para com cada um de nós. Igreja Adventista, acorda, igreja. Vocês estão atoladas no pecado. Vocês, a igreja amada do Senhor e todas as denominações, aqueles que estão se preparando e querem se preparar para um dia estar com o Senhor nos céus, precisa se acordar, se arrepender, olhar para si, denominações, e ver o quão atolada no pecado que vocês estão. E é preciso reconhecer, sem reconhecimento do tamanho do pecado que vocês se meteram, vocês não serão perdoadas, e não sendo perdoadas, não podem ser salvas. Igreja Adventista do Sétimo Dia, liderança Adventista do Sétimo Dia, Deus chama, Deus clama para que vocês compreendam o tamanho do pecado que vocês se enfiaram, misturando com todas as nações. O povo de Deus, mesmo do passado, foi separado. Deus chamou Abraão, tirou do meio da sua parentela e
pôs Abraão separado e pediu que não se misturasse. E no longo daí para cá, Deus sempre pediu para que o povo dele vivesse separado, não se juntasse, não fizesse aliança com nenhum outro povo, nenhum outro reino. Deus sempre pediu isso, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e todas as denominações, mas eu foco na Igreja Adventista do Sétimo Dia porque é a qual eu fui batizado. O Senhor o ama a todos os cristãos, os evangélicos, a cada pessoa o Senhor o ama, mas é preciso que todas as denominações, precisamente, volto a repetir, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e arrependa-se, arrependa, porque vocês está cego, infeliz, pobre, miserável, nu, e precisa, e não quer se arrepender do pecado, não quer reconhecer que vocês estão nessa condição. Vocês, Igreja Adventista do Sétimo Dia, vocês, denominações que se dizem denominações do Senhor, igrejas que se dizem do Senhor, precisam reconhecer o tamanho do pecado que vocês estão cometendo. Quando se junta com todas as outros povos e faz aliança, você está fazendo aliança com Satanás e rejeitando a aliança que o Senhor fez com vocês. Vocês, Igreja Adventista, precisamente que o Senhor deu uma mensagem solene, volto a repetir, a mensagem dos 3 anjos, para pregar sem medo, sem omitir nada, e vocês corrompeu a mensagem dos 3 anjos. Vocês estão pregando a metade. Eu volto a repetir isso, eu vou bater na tecla o tempo todo, porque o Senhor está pedindo para bater na tecla, porque vocês fez aliança com a ONU, vocês fez aliança com o poder político dos Estados Unidos, vocês fez aliança com o poder religioso do Vaticano, e vocês precisam, Igreja Adventista, acordar. Vocês precisam, liderança, acordar e reconhecer o tamanho do pecado que vocês cometeu e está cometendo. E a membresia precisa acordar e entender que a sua liderança enfiou ela no mais profundo dos abismos, fazendo aliança com esses povos dos quais o Senhor pediu para não fazer. E oxalá que vocês consigam ver esse vídeo, conseguem entender o tamanho do pecado, pessoal, e se arrepender, porque o Senhor está à porta e bate. O Senhor precisa entrar, mas Ele só pode entrar se vocês abrir. Se vocês não abrir, Ele não vai entrar. E se vocês abrir, Ele vai entrar e vai cear com vocês, e vocês vai cear com Ele. E assim o Senhor dará o perdão e a paz eterna para todos vocês, meus amados. Acorda, Igreja Adventista, acorda todas as igrejas cristãs, porque o Senhor está chamando, o Senhor está pedindo o quanto antes, porque a porta da graça está se fechando, o tempo está se acabando, e quando o tempo se acabar, o Espírito Santo está sendo recolhido da terra, e quando terminar por completo o Espírito Santo ser recolhido, quem está perdido continua perdido, quem está salvo, salve-se ainda. Por favor, pessoal, abra os olhos e dá ouvido ao chamado do Senhor enquanto há tempo, porque é preciso, é necessário que vocês reconheçam o pecado, porque se não reconhecer, não tem como o Senhor os perdoar. E aqui em Apocalipse 3, do 17 ao 20, está o conselho do Senhor, está o chamado do Senhor para cada um de nós, precisamente para as lideranças religiosas. Meus amados, mais uma vez o Senhor está clamando a vocês, o Senhor está chamando para uma aliança, porque vocês quebrou a aliança, mas Deus é tão justo e tão maravilhoso e tão misericordioso e amoroso que Ele quer fazer de novo outra aliança com vocês. Nos últimos dias, aquele que não receber essa aliança não será salvo. Por favor, amados, enquanto ainda há tempo, eu peço que vocês vejam esse vídeo, é urgente. E que vocês, ao ver esse vídeo, inscreva no canal,
Compartilhe e deixe o like para que o YouTube passe esse vídeo mais adiante para mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? Que Deus os abençoe. Tenham um bom dia. Fiquem na paz do Senhor, vocês e as vossas famílias. Que Deus envie o Santo Espírito e os anjos do Senhor para iluminar a mente de cada um, para compreender o chamado do Senhor. E as portas já estão se fechando. A porta já está se fechando. O Senhor já está vindo. O que vocês esperam? Que Deus os abençoe. Fiquem na paz e tenham um bom dia para todos vocês, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus os abençoe.